Entrando no ar aí, pessoal, já vamos ver aqui onde que nós estamos. Vamos ver aqui. Dá aqui um... Aí, legal. Aí, pessoal, estamos iniciando mais o Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado diretamente da cidade de Pinhais para o Brasil e para o mundo. Hoje, 11 de junho de 2020, são 19 horas e 30 minutos. Hoje nós vamos bater um papo, nós estamos aí com essa parceria com o professor Marcelo Marcelino, vamos bater um papo sobre política aí. Boa noite, professor Marcelo Marcelino, tudo bem aí? Boa noite, nobres combatentes. Tudo bom, Chicão? Mais uma vez, satisfação. Estamos aí no pedaço. E a gente sempre fala, sempre diz, sempre pede, né? E sempre procura alertar sobre o isolamento social, né? A gente tem que insistir nisso, nós temos que insistir. Eu, como blogueiro, e trabalhando assim, de uma forma não profissional, com a comunicação, mas eu me acho na obrigação de procurar transmitir sempre, né, uma informação positiva sobre, né, sobre o isolamento social, para que as pessoas que não precisem, que não necessitem sair para trabalhar, enfim, que não estejam exercendo funções de serviços essenciais, que, por favor, respeitem o isolamento. Não é porque os municípios aí, está diminuindo, olha só, o número de recuperados e o número de infectados tem muitos recuperados, graças a Deus que tem recuperados, mas o número de infectados não para. O número de infectados não para, não diminui, não reduz. E tem mais uma, todos os municípios do Brasil, sem exceção, eles não estão fazendo a testagem nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, testagem em massa. Eles fazem aqueles testes para aquelas pessoas que apresentam sintomas já um pouco mais adiantado, ou analisam, né? Depois vem recuperados e óbitos, né? Infelizmente acontece sempre isso, né? Mas o isolamento é essencial, o uso da máscara é essencial. Uma hora eu vou fazer uma live, pegar bem os ensinamentos, a gente sempre está sabendo, mas é bom fazer uma live, né, para mostrar para o pessoal, para aquelas pessoas, tem muita gente que sabe, muita gente, mas tem gente que não tem consciência do que é essa pandemia, da virulência desse vírus, né, como que ele se dissemina, e usa máscara de qualquer jeito. Sempre repito, ou no pescoço, ou embaixo do nariz, né, ou no bolso, aí está usando, vai falar com alguém, baixa aqui para falar, ou entra num outro estabelecimento, anda por aí com a máscara assim, porque eu não tenho ninguém perto de mim, não tem ninguém andando aqui perto, eu vou abaixar aqui, mas se alguém lá para frente tossiu, espirrou essas gotículas, enfim, fica no ar, a pessoa pode chegar e ser contaminada. E também aglomerações de pessoas, é importante que as pessoas que puderem evitar, que evitem. Aglomerações existem aí, a lá vão ter, e a gente sabe que tem gente que não tem consciência. É só dar uma andada na rua do seu município aí, que você vê. Pega o carro aí, ou fica da janela do apartamento ou da casa, okay? Fica observando as pessoas que passam, que circulam por ali. Vai ver quantas e quantas pessoas que não estão usando de acordo com os ensinamentos, com as orientações da Organização Mundial da Saúde, não estão usando direito à máscara. Mas tudo bem. E nós vamos para frente. Eu quero falar aqui com o nosso amigo e professor Marcelo Marcelino. Marcelo Marcelino, hoje saiu uma matéria aí na imprensa,
Sérgio Moro diz que aceitou ser padrinho de casamento de Carla Zambelli. Ela é do PSL, da base do governo do Bolsonaro. E o ex-ministro, né, por constrangimento, ele fala, Sérgio Moro disse que aceitou ser padrinho de casamento de Carla Zambelli por constrangimento. Né? Ele falou assim, ó, pouco conheço a Zambelli. Na verdade, a questão é que foi aquele tipo de convite que você fica constrangido, disse Sérgio Moro. Meu Deus do céu. Eu vejo isso aí como uma falta de vergonha na cara e chegar a dizer, não, eu não aceito, obrigado, deixa para lá, não posso por causa disso, daquilo, tem que ser... Né? Sérgio Moro, ex-ministro do governo Bolsonaro, ex-juiz, disse que aceitou o convite para ser padrinho de casamento da deputada Carla Zambelli, PSL de São Paulo, por constrangimento. A informação é do portal UOL, né? A cerimônia realizada em fevereiro, Marcelino, a deputada escolheu Moro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, meu Deus do céu, e suas respectivas mulheres, Rosângela e Daniela, como padrinhos e madrinhas de seu casamento com o coronel, está aqui, Aguinaldo de Oliveira, diretor da Força Nacional de Segurança. Professor Marcelo Marcelino, como sociólogo, como cientista político, como cidadão, como professor, como que se analisa uma declaração dessa de ex-aliados? Bem, eu quero só fazer um adendo àquela tua colocação anterior em relação ao jornalismo que você pratica. Você não é simplesmente uma pessoa amadora, você é um profissional. E a gente tem que ressaltar o trabalho da imprensa nas suas diversas dimensões, independente dela ser uma imprensa corporativa das grandes empresas nacionais, regionais, locais ou até internacionais, o caso da CNN Brasil agora, porque no momento, principalmente agora no momento da crise institucional, crise política no Brasil, a imprensa alternativa que você faz é uma imprensa que vai na contramão das informações que não são disponibilizadas para a população. Então, você exerce uma função de jornalista profissional, deixar claro isso. Apesar de você fazer esse teu jornalismo da sua casa, do seu ambiente, que também é ambiente de trabalho, você é um jornalista profissional. E não monetizado. Exato, não é por... Não, exatamente, não por ser monetizado ou ser monetizado que você deixa de fazer e ser um jornalista profissional, porque o teu trabalho é um trabalho ético, é um trabalho profissional e ele deve ser ressaltado, porque o que nós precisamos, principalmente nos dias de hoje, é um jornalismo comprometido com a discussão, com a crítica, com a reflexão, principalmente nos dias atuais que a imprensa está mais corrompida que nunca. Então, o trabalho que a imprensa alternativa faz nas redes sociais ou em qualquer plataforma, seja digital ou não, é um trabalho fundamental para instruir, para oferecer alternativas muito melhores de conhecimento, informação e disseminação dos fatos e acontecimentos do que a imprensa corporativa, que é o mais do mesmo. É uma imprensa que abrange da forma muito mais superficial do que você faz colocando as discussões na pauta de hoje. Então, você faz realmente um trabalho profissional. Então, você é um jornalista, de fato, comprometido com ética e com valores que são filosoficamente comprometidos, na essência, com o jornalismo e com a sociedade. O segundo ponto tem a ver com a pandemia, rapidamente passando sobre isso. Pode falar, querido. Agradeço muito a deferência. Por favor, prossiga, professor. Então, passando pela pandemia rapidamente, é aquela questão que você colocou. Nós estamos em fase ainda de expansão, nobre Chicão. A pandemia ainda está na sua fase de ascensão. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, esse é o momento de tomar as maiores precauções possíveis de contágio, contra o contágio.
porque isso daí vai significar lá na frente, possivelmente, uma parada mais brusca e uma queda ainda maior da economia se nada for feito. Porque os estados, sejam eles regionais ou nacional, a partir da presidência da República, da federação, os municípios, como eles não estão tomando as precauções devidas, instruir a população, dar publicidade aos fatos como deveria, fazer políticas públicas para dar conta de um problema gravíssimo como esse, então cabe à imprensa alternativa que você faz justamente auxiliar como ferramenta fundamental, instruir as pessoas para que as pessoas tomem o máximo de cuidado, já que o Estado não tem cuidado com a população, e que o jornalismo alternativo faça o seu papel e cumpra a sua função social, que é o teu caso aqui. Tá? A questão que envolve o casamento da Zambelli, o apadrinhamento do Moro, do Weintraub, dos coronéis, ou de qualquer patente militar que seja, faz parte do nosso estudo lá no NEP, do nosso estudo sobre as famílias históricas no poder. O Núcleo de Estudos Paranaenses da Universidade Federal do Paraná, a qual estou vinculado, tem o papel, a função social com as suas pesquisas acadêmicas científicas, comprovar o quanto as famílias são essenciais para compreender a dimensão do poder em termos sociológicos, políticos, econômicos e culturais. Então, aí está imbricada uma relação muito próxima dos poderes que se unem através do casamento, do parentesco, do compadrio, das relações de amizade, fraternidade, das instituições de poder. Tudo está relacionado, não é por acaso. Então, ele está falando do constrangimento que ele teve, se porventura não aceitasse ser padrinho, na verdade é tudo uma coisa que é colocada para a imprensa. Mas, na verdade, no fundo, são amarras de relações de reciprocidade que fazem como que o poder funcione melhor. O poder no Brasil, ele é muito dependente das relações familiares de poder. A família tem, no seu núcleo central, uma capacidade de mobilização das forças políticas, da concentração econômica muito forte, desde a nossa colonização, passando pelo Império, pela Primeira República e ainda atualmente os dias de hoje. Ótimo, boa colocação. Eu vou aqui sobre essa ideia do governo tentar impor aí uma medida provisória 979, né, que permite ao ministro Weintraub escolher reitores aleatoriamente, conforme a cabeça dele. Maia diz que medida provisória da intervenção nas universidades é inconstitucional. Segundo a deputada Érica Kodai, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avalia devolver ao governo a medida provisória 979, que permite, olha só, a prepotência desse governo, ao ministro Abraham Weintraub nomear reitores durante a pandemia. Usam a pandemia para tudo, para golpe, para tudo, usam para tudo quanto é coisa, menos para atender de fato como precisa ser atendido o cidadão brasileiro. Congressistas da oposição protocolaram ação no STF contra a medida, né? O que você acha dessa ideia do governo, essa medida 979, você como professor de universidade, sociólogo, pesquisador, cientista político, economista, o que você acha de uma ideia dessa de fazer uma medida provisória, dizer, olha, agora você vai escolher quem você quer para reitor das universidades no momento desse? Bem, vamos entender que as universidades no Brasil são o maior desafio do governo Bolsonaro no que diz respeito à questão da informação, do conhecimento e da educação. A educação está sendo mais atacada do que nunca, jamais antes tenha sido antes. Quer dizer, é uma coisa que nesse governo está na pauta diária. Atacar a educação faz parte do processo de desinformação, de desconstrução do processo justamente que vai ao encontro da necessidade da sociedade de compreender mais o mundo que nós estamos inseridos. A pesquisa científica,
o conhecimento, a educação, elas fazem parte de um norte da sociedade necessário para o desenvolvimento econômico e social. Sem a universidade, que já é precária no Brasil, mas ainda temos as públicas que estão entre as melhores universidades da América Latina, e muitas delas, inclusive a própria Federal do Paraná, tem pesquisas de excelência, inclusive em nível mundial, mesmo com toda a precariedade. Veja que esse ataque contra as universidades é contra o conhecimento, é contra a educação, é contra aquele grupo de pessoas que é diminuto, que está nas universidades ainda, que poderá pensar algo alternativo a um governo autoritário como esse. Somente em governos autoritários se colocou tal medida para colocar, para impor restrições de dimensões múltiplas ao andamento da universidade pública no Brasil. Somente na ditadura a gente viu isso. A ditadura militar no Brasil, ela terminou em 1985. E nós estamos, depois de 35 anos, reeditando novas medidas contrárias ao funcionamento da educação, do conhecimento de informação que a universidade e que a sociedade precisa. Provavelmente, nobre Chicão, essa medida, ela vai realmente voltar, ela vai ser rechaçada, já está sendo rechaçada, ela não vai passar. O governo Bolsonaro está sofrendo muitas pressões, ele faz isso justamente para provocar uma situação, para tentar impor limites à universidade, limites à turma que é considerada contrária ao seu governo, que é a turma mais progressista, mas, na verdade, nesse cabo de guerra, ele vai perdendo espaço à medida também que ele pretende caminhar com essas ideias fascistas autoritárias. Possivelmente já está em pauta, não só pelo Congresso Nacional, o próprio Judiciário já vai dar o norte exatamente de que não quer realmente que essa medida passe em hipótese alguma, que ela é totalmente, além de inconstitucional, ela é totalmente arbitrária e sem uma intenção clara no que ele quer exatamente com isso daí. Imagine só, né, um ministro que xingou o Congresso, que pediu a prisão do STF, chamou a maior instituição do país, a mais alta corte do país, chamou o pessoal de vagabundo, e esse é o cara indicado para escolher reitores das universidades do nosso país. É brincadeira. Deixa eu ler aqui algumas participações. Marcos Veronese, Sueli Aparecida Lima, Bruno Sittman, Geni Somavila, Pedro Paulo, Joaquim Francisco, Francisca de Assis, Maria Helena Somavila e Robson Cíntia Bonfim estão nos acompanhando aí, e a gente pede para vocês, se puderem, por favor, né, que compartilhem a nossa live para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho, né, e também que mais pessoas conheçam as opiniões, as colocações, os comentários dos nossos convidados, e agora, claro, né, do meu parceiro de programa das quintas-feiras aqui, esporadicamente, poderemos fazer nas terças também, mas às quintas-feiras nós estamos, as quintas-feiras, as terças-feiras nós podemos fazer esporadicamente, mas quinta-feira, certeza absoluta, não é mesmo, professor Marcelino? E é isso mesmo. E eu vou ler aqui, vamos partir para a política internacional aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu agradeço aí ao Nelson Gilbernardi, que estava de aniversário ontem, lá do Mato Grosso, está compartilhando, curtindo a nossa live. Meus parabéns e um grande abraço pelo seu aniversário, embora tarde, né? Já foi ontem, mas um grande abraço para você, Nelson Gilbernardi. Professor Marcelo Marcelino, ó, América Latina, com um Brasil submisso, vira o novo palco da disputa entre potências. Essas coisas a gente não vê na imprensa corporativa, não sei. Ó, exatamente. Enquanto Jair Bolsonaro entrega ao Brasil de bandeja a Donald Trump, Rússia e China marcam posições fortes no continente, diz jornalista Leonardo Atushi, editor do 247. Logo no início do governo de Jair Bolsonaro, diz a matéria, Steve Bannon, o ideólogo e guru dos movimentos neofascistas dos governos de extrema-direita ao redor do mundo, disse que uma das mudanças seria o afastamento entre Brasil e China. Olha só
Olha a petulância dos caras e o entreguismo do atual governo se aceitar isso, né? E parece que vem aceitando. A previsão ainda não se materializou do ponto de vista econômico, uma vez que a China responde por nada mais, nada menos do que 40% das exportações nacionais. Mas os sinais de hostilidade entre o governo brasileiro e Pequim são evidentes, desde as agressões de Abraham Weintraub e dos filhos de Bolsonaro até a tese de comunavírus alardeada pelo chanceler Ernesto Araújo. O que pensar disso, professor Marcelino? Bem, meu nobre Chicão e todos os nossos telespectadores e ouvintes, esse processo ele vem ocorrendo desde a entrada do governo Bolsonaro à presidência da República 1 ano e meio atrás, quase. Então, ele já sinalizava que os Estados Unidos seriam o grande parceiro, mesmo sem ser o parceiro devido, dadas as devidas proporções, mas seria o parceiro mais ligado ao governo brasileiro, possível, né? Principalmente com o governo Donald Trump nos Estados Unidos, os parceiros ideais do projeto imperialista estadunidense. Mas o governo Bolsonaro tem alguns entraves, muitos entraves, aliás. O grande entrave que ninguém fala, nobre Chicão, tem a ver com a questão das telecomunicações. Porque os celulares chineses e a tecnologia chinesa do 5G está sendo muito mais adequada às empresas brasileiras do que a tecnologia dos Estados Unidos. Essa é a maior briga que tem hoje em termos tecnológicos no mundo. Como vai deixar de ter uma tecnologia mais avançada que é dos chineses, aliás, e mais barata em relação à tecnologia estadunidense, que além de ser menos útil no sentido operacional, ela é mais cara do que a tecnologia chinesa. As empresas já estão dizendo que não vão aceitar, só que em off, nas negociações, que o governo brasileiro coloque qualquer restrição sobre a utilização logo futura do 5G. Então, esse entrave, ele não tem mais solução a não ser pela rivalidade, pela disputa econômica. A disputa econômica vai dar o tom do recuo do governo Bolsonaro, ou não. Então, isso daí realmente é uma peça-chave da engrenagem para fazer com que o governo Bolsonaro não tenha saída. Ele tem que ser o grande fiel aliado dos Estados Unidos, por um lado, mas, por outro, como que ele vai fazer com as empresas de telecomunicação no Brasil e, percebendo essa dificuldade, inclusive no agronegócio, como é que ele vai conseguir conciliar isso tudo? Como a questão econômica vai pautar de tal forma, de tal maneira, a ponto dele não ter mais saída? Ele vai ter que abrir mão de uma coisa ou de outra, mas a parte econômica ele não pode abrir, porque o agronegócio, em grande medida, tem várias exportações para a China, várias exportações para o Oriente Médio. Como deixar desta pauta econômica do agronegócio e das telecomunicações? E aí cabe, meu nobre, aquela velha questão: como você ser fiel escudeiro de uma única potência num mundo que está polarizado por gigantes internacionais, como, de um lado, China e Rússia, e do outro, Estados Unidos? Aí não dá para ficar fazendo jogo só de um lado, porque daí você não tem como dar conta das demandas inúmeras econômicas que existem hoje. Perfeito, perfeito. Sem contar, né, que há uns 2 anos, salvo engano meu, 2 anos e pouco, os Estados Unidos prendeu a filha do presidente da Huawei, mandou o Canadá, né? Ela ficou presa no Canadá, tudo por causa dessa tecnologia 5G, né? Exatamente. Essa disputa geopolítica, estratégica, econômica, ela colocou em pauta, inclusive, a própria prisão de uma empresária chinesa ligada diretamente a essa indústria de ponta no mundo hoje
e que vai tomar conta, já está tomando conta das tecnologias de comunicação no mundo inteiro. Não há como você retornar numa pauta anterior que não chega a ser o 5G daqui para frente. Quer dizer, o 5G daqui em diante. Não o que poderia ser, além de mais caro, mais inviável tecnologicamente. Não há como voltar, Chicão. Então, esse impasse vai gerar cada vez mais discordâncias, disputas internas da burguesia nacional no próprio governo Bolsonaro. Perfeito. Deixa eu ver alguns nomes aqui. O Joaquim Francisco, falei, o Nelson Giovenardi aqui, que estava de aniversário ontem, e ele, né, nós parabenizamos ele. Ele aqui, ó, boa noite, Chicão, muito obrigado, um abraço. Aqui o Marcos Lazarevics, nobre amigo Chicão, confirmando presença. Legal, obrigado, a gente agradece muito. E pede para que vocês, se puderem, por favor, compartilhem, dê uns likes na nossa live, né, para que mais pessoas passem a conhecer o nosso trabalho, claro, e a opinião dos nossos convidados também. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem aqui... O Márcio curtiu ali. O Robson Cíntia Bonfim, eu já falei. Quero ver se tem algum nome que eu deixei de falar aqui. O Emerson de Oliveira Matias também entrou. A gente agradece bastante aí a presença de todos vocês. E tem mais uma matéria aqui agora, vamos voltando para o Brasil, e voltando para o Brasil, meu Deus do céu, falando do governo, só aparece praticamente, a maioria é falcatrua. Bom, uma matéria aqui da revista Fórum, de hoje, saiu às 17h08, do dia 11 de junho, hoje. Justiça quebra sigilo bancário do escritório de advocacia e da mãe do ministro Ricardo Salles. Esse ministro do Meio Ambiente, esse que falou que aproveitar a pandemia e passar boiada, né? Esse que disse, não, vamos aproveitar a pandemia, vamos passar boiada aí, ou seja, vamos encher de falcatrua, vamos quebrar, vamos desobedecer a legislação, ao menos é o que dá para entender, é isso. Então, diz aqui, a decisão é desdobramento de investigação sobre enriquecimento ilícito do ministro de Bolsonaro, quando ele foi secretário do Meio Ambiente de São Paulo, e é bom dizer que foi no governo do Geraldo Alckmin, do PSDB. Diz a matéria aqui, olha só, a Justiça de São Paulo determinou a quebra de sigilo bancário do escritório de advocacia do ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, e da mãe dele. Bota até a mãe no meio, meu Deus do céu. Diva Carvalho. As famílias. Bota a família. A coisa aí é a família inteira. A decisão do juiz Marcos de Lima Porta, da 5ª Vara da Fazenda Pública Paulista, cedeu no âmbito de inquérito civil da Promotoria do Patrimônio Público de São Paulo, que investiga possível enriquecimento ilícito no período em que Salles foi secretário estadual do Meio Ambiente no governo Geraldo Alckmin do PSDB. Olha só, o ministro movimentou 2,5 milhões da conta de seu escritório de advocacia, Carvalho de Aquino e Salles Advogados, que nome bonito, pomposo, para sua conta pessoal em 58 transações entre 2012 e 2017, diz a matéria da revista Fórum. Advogados, quero ver, para ser considerado apenas no período em que ocupou cargos no governo estadual, 2013 a 2017, o valor é de 2.750.000 reais. Para o Ministério Público, terminando aqui a matéria, as declarações de imposto de renda de Salles durante o período não correspondem ao rendimento verificado nas transações bancárias. O ministro do Meio Ambiente disse, por meio de nota, que, abre aspas, todos os dados estão à disposição da Justiça. A apuração irá mostrar que não há nada irregular. Fecha aspas. E ele é advogado, é bom que se diga. Ministro do passar a boiada, fala a matéria aqui, Salles já foi condenado por irregularidades na gestão do meio ambiente paulista, processo que aguarda julgamento de recurso.
Ele também é alvo de representação criminal, acusado de beneficiar um escritório. Veja só, essa matéria aí vem também já nos traz aí a lembrança de que o Bolsonaro disse que nenhum ministro dele seria corrupto, nenhum ministro com mancha corrupção seria nomeado, nenhuma pessoa. E está aí. O que ele fez essa matéria do ministro do Meio Ambiente? O Brasil pode estar na mão de uma pessoa com todas essas qualificações aí? Veja bem, meu nobre Chicão, a gente está pegando um ministro do governo Jair Bolsonaro, mas se fizer um pente fino em todos ou quase todos, vamos perceber que eles, da grande maioria, estão envolvidos com algum esquema e com alguma forma inescrupulosa de enriquecimento ou de desvio de recursos. Aliás, essa questão envolve, como eu já tinha comentado agora há pouco, sempre as famílias no poder. Acabou de você mencionar em relação à própria mãe do Ricardo Salles, envolvida no processo de provável, possível desvio de recursos, lavagem de dinheiro, coisas do gênero. As famílias, no Brasil, são o núcleo central do poder. O compadrio, o parentesco, o casamento fazem o elo de ligação necessário para que os negócios ilícitos ou aparentemente ilícitos, eles transcorram com um ar de naturalidade, com um ar de uma responsabilidade aparente. Mas, na verdade, sabemos muito bem que não é por aí. E vamos relembrar a questão do Salles. O Salles era do Partido Novo, ele foi expulso do Partido Novo. As pessoas não lembram disso. O partido dos banqueiros, o partido do Banco Itaú, o Ricardo Salles foi expulso de um partido liberal, para a gente entender o quanto essa pessoa tem muitas dificuldades nos trâmites relacionados às conduções políticas e institucionais. É uma pessoa que trabalha por fora a todo momento, ligado ao PSDB, ligado ao Novo, ligado a outros partidos. Agora, isso não é uma coisa por acaso. Isso acontece na grande maioria dos partidos no Congresso Nacional. Não é uma novidade. Agora, veja só, hoje, nos dias de hoje, a gente não pensar nas relações familiares como núcleo central do poder no Brasil, é impossível a gente tratar do tema na ciência política sem ligar as famílias históricas ou ligar as famílias recentes que se uniram a outras famílias já tradicionais nas relações de poder. Hoje, por exemplo, a questão do Silvio Santos. O genro do Silvio Santos está assumindo um cargo no Ministério das Comunicações que foi extinto pelo próprio governo Bolsonaro com a desculpa de enxugar a máquina pública, diminuir o gasto com os ministérios, e justamente quando você precisa de reativar as velhas oligarquias, as elites do Centrão novamente como elo de fortalecimento do poder, você ressuscita os ministérios, ressuscita as secretarias, ressuscita alianças como Valdemar da Costa Neves e também o Roberto Jefferson. Veja como está tudo interligado. Essas questões políticas no Brasil, sem família e sem ligações políticas de interesse de vínculos já da velha elite anterior, elas não acontecem sem o aval dessas relações. É importante que se diga isso daí. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver mais alguns nomes aqui que pode ter o Nelson Falei, o Nelson Juvenal, o Emerson, o Roberto, a Maria. Tem vários, temos 15 compartilhamentos, agradecemos bastante aí a todos vocês que estão sempre nos acompanhando, né? E o meu amigo professor Marcelo Marcelino, nós estamos aí chegando ao final do programa. Eu vou colocar aqui mais uma matéria que eu achei aqui super interessante. Olha aqui, saiu às 19h52 na revista Fórum, 11 de junho. Fresquinha. Matéria fresquinha. Fresquinha, negacionismo. Matéria fresquinha, então. Fresquinha. Negacionismo. Bolsonaro pede que a
apoiadores invadam e filmem hospitais de campanha. Meu Deus do céu, é inacreditável. Em live, diz a matéria da revista Fórum. O presidente contrariou o ministro da Saúde sobre o número de óbitos e disse que seus críticos são Lula livre. Diz aqui, durante a live presencial realizada nesta quinta-feira, 11, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que poderia haver um uso político, entre aspas, nos dados da pandemia do coronavírus e pediu para seus apoiadores entrarem em hospitais de campanha para filmar instalações. Diz aqui, deixa eu ver aqui, o presidente que se opôs ao isolamento social, ele se opôs ao isolamento social, disse que o governo federal fez tudo, entre aspas, que era possível para conter o avanço da doença e sugeriu que os hospitais estariam vazios. Segundo ele, ninguém morreu por falta de leitos no país. Meu Deus do céu, sinceramente, eu fico abismado com uma matéria dessa. Eu li aqui uma matéria da revista Fórum. Sendo verdadeira isso, penso, acredito que seja, que possa ser, o que você teria a falar sobre essas declarações do presidente Bolsonaro? É por isso que as pessoas estão aí, tem muitas pessoas que não usam máscara direito, que não respeitam o isolamento social, e as mortes no país, ou seja, em todos os municípios do país, sem exceção, estão crescendo. Lembrando que nós temos 5.570 municípios no Brasil, são 26 estados regionais, mais o Distrito Federal, 27, federação, e em todos esses municípios, a gente não tem um recuo do contágio, das doenças e das próprias mortes. A gente não tem um recuo claro sobre isso, com raras exceções. A gente percebe que, inclusive, está se espraiando o contágio para regiões litorâneas, para regiões dos municípios menores, e a tendência, infelizmente, é a disseminação maior. Claro, se alguém disser o seguinte, no município X houve uma queda do contágio, queda de doentes, de internados, a gente pode, claro, evidentemente, compreender que isso exista de fato. Isso é uma questão real. Mas se pegar o Brasil como um todo, na sua maioria, na sua grande parte, os contágios estão aumentando, eles não estão recuando. Se a gente olhar, por exemplo, Curitiba, Pinhais, região metropolitana, a gente não tem nenhuma razão para determinar que, a partir de agora, o distanciamento social, o isolamento, ou pelo menos parcialmente, ele deva ser rompido. Ao contrário, inclusive aqui em Curitiba, o próprio prefeito está procurando rever esse tipo de decisão de abertura gradual do comércio, das instituições econômicas, sociais, etc, etc. Então, nós temos um grave problema real, que não é uma fake news, não é uma fotografia, não é um vídeo que vai determinar uma política pública de Estado sobre a questão de saúde, que é fundamental. O que o governo procura fazer já há muito tempo é desinformar as pessoas e colocar a culpa da doença, do contágio, nos governadores que não são seus aliados, nos prefeitos que não são seus aliados, e até em instituições sérias de saúde, até em hospitais sérios, que tratam a questão como deve ser tratada, sem questões políticas, mas com questões pontualmente médicas, de saúde pública. Isso é uma questão muito séria do Brasil, que vai agravar ainda mais o problema. Vamos lembrar o seguinte, até esses dias atrás, o Ministério da Saúde estava barrando as informações relacionadas ao número de infectados, número de doentes, o número de mortes no Brasil. Teve que a Justiça intervir, o Congresso Nacional pressionar para que novamente o Ministério da Saúde retornasse a divulgar informações básicas referentes ao problema da Covid, da pandemia no Brasil. É um absurdo, realmente, é uma coisa que remete, inclusive, à ditadura civil-militar empresarial no Brasil nos anos 70 com a meningite. Lembra da questão da meningite? Em 75, o governo barrou as informações por decreto. Ninguém vai receber mais informações da meningite no Brasil, porque o governo decretou.
E agora está tentando fazer a mesma coisa, só que em 1975 é uma coisa. Agora, em 2020, com todo o aparato de informação, com a tecnologia, é impossível a gente conter a informação. Não tem mais como. Então, teve que aparecer novamente essa questão da disponibilização das informações do portal do Ministério da Saúde. Então, a tendência é esse tipo de embate com a sociedade, seja na educação, seja na saúde, ou em qualquer questão relacionada à sociedade. O governo Bolsonaro vai tentar tensionar o máximo possível para colocar a sua responsabilidade de fora e, ao mesmo tempo, fazer política com um problema tão sério quanto a saúde pública no Brasil. Perfeito. Professor Marcelo Marcelino, peço que faça, antes das considerações finais aí, faça uma pose legal aí para a gente tirar a foto que vai para o blog. Beleza? Legal. Opa! Legal, do tipo. Valeu. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí um tempinho para você fazer suas considerações, o tchau aí para, né, as despedidas aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Bem, agradeço mais uma vez a nossa parceria, nosso espaço compartilhado com você, com os nossos membros que participam da comunidade de interação sobre as questões que você traz à tona toda semana e praticamente todo dia, porque, na verdade, você é um jornalista profissional, isso tem que ser ressaltado, então eu volto nessas considerações finais a ressaltar o teu papel social que você tem aqui, que é um papel fundamental de fazer interlocução com a sociedade. Então, você deve manter e, cada vez, se possível, expandir com a qualidade que se deva ter, o cuidado de tratar a informação, o conhecimento que você já tem, e daqui para frente, com o crescimento das visualizações que você terá em diante, porque isso vai acontecer de uma forma praticamente espontânea e natural, que você consiga conduzir ainda mais o teu público a questionar, a refletir, a discutir cada vez mais os temas da sociedade que são tão importantes ao nosso tempo. Saúde, educação, política, economia, e que você está fazendo muito bem. Então, o recado que eu deixo aqui nesses minutos finais é que você continue a manter esse espaço de qualidade que você mantém e que a gente possa, todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h10 aproximadamente, continuar discutindo os principais assuntos da política e da sociedade no geral. E desejar mandar um abraço a todas as pessoas que nos assistem e que nos incentivam a continuar discutindo esses assuntos tão primorosos para a sociedade brasileira, paranaense, de Pinhais e de Curitiba. Um abraço a todos. Valeu, obrigado pela presença mais uma vez, essa parceria está dando certo, muito legal. Deixo um abraço para você, professor Marcelino, e para todos vocês que nos acompanharam até agora e compartilharam, ou ouviram, assistiram, clicaram, curtiram, ou apenas assistiram também. Para nós, tudo isso é válido. Um grande abraço a todos e até a próxima. Eu quero registrar também a presença aí, quem curtiu, foi o Miguel, meu amigo Miguel. Um grande abraço para você, Miguel.